Vamos colocar em pé em nome de Jesus, Pai do Senhor para todos, e possamos tirar um proveito para o nosso crescimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor, tão importante na nossa vida ministerial, de estarmos aqui, Senhor, reunidos para aprender, Senhor, no templo. Que o Senhor, nesta noite, possa inspirar, possa conduzir esse trabalho de uma forma gloriosa, usando assim o nosso professor, Senhor, de uma forma no qual possamos entender tudo aquilo que vai ser passado para nós. Pai, eu peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que já estão aqui no templo, Senhor, como também os que estão chegando, e que nessa noite seja uma noite de aprendizado para nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero expressar a minha alegria de estar com todos vocês nesta noite. Mais um encontro em que nós estamos fazendo menção à palavra de Deus. E uma responsabilidade muito grande, porque nós entendemos que os nossos obreiros aqui do campo de Vilinha, todos são obreiros que se dedicam no estudo da palavra, que se dedicam na preparação a fim de prestar um serviço por excelência no reino de Deus. Naquilo que veio às vossas mãos para fazer, pela graça e a misericórdia de Deus, que os concedeu esta grande oportunidade de fazer o melhor de vocês em prol do bom andamento da obra de Deus. E eu acredito que nós estamos aqui com esse propósito, com essa convicção de que todos os dias nós precisamos aprender mais para poder fazer melhor o que a gente busca fazer muito bem. E Deus se alegra com aquele que busca aprimorar as informações, agregar informações, buscar mais informações, transformar essas informações em conhecimento, a fim de prestar um bom andamento, um bom trabalho no reino. Eu quero parabenizar todos os irmãos aqui, porque escolheram estudar. Eu quero parabenizar o pastor Adão, pastor presidente desta igreja, que decidiu fazer este trabalho, promover este trabalho, em que põe à disposição dos obreiros, pastor Domingo, a oportunidade de continuar estudando. A gente sabe que em casa a gente estuda, mas quando você sistematiza, quando você se reúne nesse propósito, cria uma motivação maior nos obreiros envolvidos, nas pessoas envolvidas em estudar e continuar aprendendo. Nunca devemos ficar de fora do processo de aprendizagem. Todos os dias precisamos estar inseridos, seja qual for o segmento. Se é do âmbito profissional, você precisa estar continuando sempre aprendendo, porque as coisas estão mudando, estão se aprimorando, e você precisa também renovar suas informações, renovar o conhecimento. Na igreja também não é diferente. Todos os dias nós nos encontramos em situações adversas e que requer informações e conhecimentos diferentes, que nós estejamos sempre aprimorando a fim de fazermos muito bem a obra do Senhor. E eu quero parabenizar o pastor Adão, porque movimento as igrejas têm, e todos os departamentos, pastor Hernani, buscam movimentos, mas movimentos na igreja precisa ser dosada. Por quê? Porque quando tem muito movimento na igreja, parece tirar o espaço da palavra. A gente promove muitas festas, muitos movimentos, trazemos pregadores de fora, e aí esses pregadores, muitas vezes itinerantes, que vêm para nossas igrejas, eu quero aqui com todo respeito, com muito respeito, falar, fazendo menção aos pregadores itinerantes, porque eu tenho convicção de que são bons pregadores, que são bons obreiros e que buscam fazer o melhor também em prol da obra de Deus. Mas a palavra pastoral, a palavra do pastor da igreja, ela não é substituída. Ela é aquele alimento de casa. O movimento é aquele dia que você vai para um restaurante,
leva os meninos, eles comem lá, aí a mãe já fala para o filho, chegar em casa você vai tomar um remédio. Você vai tomar um remédio. Aí o movimento da igreja faz isso. O pregador vem, faz aquele movimento, aí no outro dia o pastor está aplicando o remédio na igreja. Porque a palavra do pastor é aquela palavra que alimenta, que nutre os crentes da igreja. É esta palavra que nós precisamos estar todos os dias nos alimentando. E aqui eu quero parabenizar o pastor Adão por esse trabalho, que se preocupa com o momento da palavra, que se preocupa com a preparação intelectual e espiritual dos obreiros desta igreja. E isso promove uma ascensão intelectual do ponto de vista até espiritual mesmo dos obreiros, porque passam a servir melhor na igreja. Por quê? Quem é que desempenha um bom trabalho sem ter conhecimento? Um educador chamado Felipe Perrenot, ele diz o seguinte: não há competência sem saberes. A menos que Deus ele decida. Como nós iremos falar de exemplos aqui na Bíblia, em que Deus chamou alguém e disse, olha, é tu e não é outro não. Aí alguém diz, mas eu não sei fazer. Ele diz, não te preocupa. Aí nesses casos, sim, aí Deus chama, aí, pai, eu não sei fazer. Ele diz, não te preocupa não. Só vai fazer que eu coloco aí, palavra na tua boca, tu vai falar o que eu te falar. E pronto, Deus vai e capacita. Tá bom? Então, quero aqui agradecer também o pastor Hernandes, peço permissão até ao pastor presidente desta igreja, o pastor Adão, a fazer essa menção, que foi o canal em que nos levou até o pastor Adão, e eu fiquei meio preocupado, porque eu sei da dedicação do pastor Hernandes, e também já tinha ouvido o pastor Adão, sei do quanto é sério o trabalho que eles prestam na igreja e a sua dedicação, e por isso me condicionou, me levou a um sentimento de responsabilidade muito grande, porque trabalhar para esses obreiros, ou com esses obreiros, requer muita responsabilidade, dada a dedicação e o compromisso que eles têm com a obra de Deus. E aqui também eu poderia fazer menção de vários obreiros, mas em nome do pastor presidente e do nobre pastor Hernandes também, eu quero cumprimentar todos os obreiros aqui presentes, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós eu até ousei mencionar este tema, teologia bíblica da vocação e chamada, como um componente. Quem é do âmbito da educação sabe que um componente curricular é aquilo que anteriormente, mais algumas décadas atrás, nós chamávamos de matéria e depois chamamos de disciplina e agora componente curricular. Então, eu ousei falar que este seria um componente curricular da nossa série de estudos. Eu quero iniciar abrindo a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 1. O que Paulo ele escreve dizendo? Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, não é preso do Senhor não, tá? Deus não prendeu ninguém. Ele disse assim, preso no Senhor, preso no Senhor. Ou do Senhor dá no mesmo, tá? Algumas versões algumas versões da Bíblia vai haver alguma alteração, mas vai dar no mesmo. Que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Tá? Fazendo uma pesquisa sobre esse tema, achei interessante uma série de questionamentos, de perguntas que eu acredito que muito crente deve estar fazendo. E quem sabe, algum dia, uma dessas perguntas, você chegou a se questionar. Um momento de reflexão sobre o teu papel, a tua função na igreja.
E eu vi uma vez uma irmã perguntar o seguinte: em que, na verdade, eu faço bem? Dizia, eu não sei se sou boa professora, não sei se sou boa servidora, eu não sei se sou boa crente, não sei se sou boa como cidadã. Então, talvez na igreja nós tenhamos muitos irmãos que tenham se perguntado: Deus tem um propósito para a minha vida? Será que, fazendo uma reflexão de si mesmo, o seu envolvimento na obra de Deus, talvez você venha a se questionar, e talvez alguém tenha se questionado desta maneira: será que Deus ele tem um plano específico para realizar na minha vida? O que é que Deus, você já se perguntou, o que é que Deus tem para realizar na tua vida? Eu já vi muitos testemunhos na igreja em que o irmão, ele testemunha dizendo que Deus o chamou, que Deus o vocacionou. E por isso ele diz o seguinte, que o envolvimento dele na obra foi algo determinado por Deus. E outros que já estão tão convictos de sua chamada e de sua vocação, e até menciona os termos da Bíblia, em que ele disse: antes que eu nascesse, Deus já havia me escolhido, de tamanha convicção que ele tem, né? Que o crente tem, aquele que ousou falar desta maneira, e eu não duvido, eu também acredito, tá? Qual é a vontade de Deus para mim? Você já se perguntou isso? Eu gostaria de começar nosso estudo, e eu prometo ser breve, até porque o carrasco aqui é o tempo. O carrasco é o tempo, não é a atenção, o nosso espaço, a qualidade do som, não são os recursos materiais, vocês veem aí, e nem pessoal. O carrasco aqui é o tempo, entendeu? E por isso nós precisamos avançar bastante dentro desse estudo aqui, para a gente refletir em tudo aquilo que a gente tem, que Deus tem nos abençoado, propondo para que venhamos meditar nesta noite. Qual é o meu chamado? Você já se perguntou qual é a tua ocupação na igreja? Você está certo? Você está no lugar certo? Será que o que tu fazes na igreja, tu já se perguntou assim, será que é isso mesmo? Foi para isso que Deus me chamou? Bom, queridos, na Bíblia, ela nos alerta a respeito. Tem muita gente preocupada sobre esses questionamentos que nós acabamos de mencionar. Porém, lá em Efésios, no capítulo 5 e versículo 17, e essa é uma versão, até coloquei aqui, na NVI, ele diz o seguinte: portanto, não sejais insensatos, mas procure compreender qual é a vontade, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Eu me lembro que, enquanto garoto, aos 12 anos, eu fui agraciado, que eu assisti um culto de domingo, em 1986. E eu fui alcançado pelo Evangelho. Eu fui agraciado. E eu me lembro ainda, enquanto garoto, eu buscava a presença de Deus, e nas minhas orações eu dizia assim: Senhor, eu quero ser uma bênção na tua mão. Eu quero ser abençoado por ti. E é impressionante, e quando garoto, eu me lembro, eu tinha apenas 20 anos. É um garoto, 20 anos é um garoto. E eu ouvia um pastor que apontava o dedo para mim, dizendo o seguinte: tu não serás aquilo que tu pensas ou que tu desejas, mas através de ti, muitos serão abençoados, porque eu te levantei para ensinar outros. Olha, irmão, jamais recebi uma apresentação ao ministério convencional. Também nunca tive um desejo a ponto de me consumir.
Porque todo o tempo eu entendi que o que Deus tem preparado para mim é isso aqui. É isso aqui. E eu digo com toda convicção, sem nenhuma demagogia, não há nada que me proporcione mais prazer do que estar aqui. Então, eu tenho convicção de que estou fazendo aquilo para o qual Deus me vocacionou. Deus me chamou. Mas a minha oração a Deus era assim: eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. E todo obreiro precisa ter uma preocupação de estar fazendo o seu trabalho na obra na dependência do Espírito Santo de Deus. Não é o cargo, não é a função. Tem irmão que quer fazer algo, pastor Adão, só depois que receber a função. Mas eu quero te dizer aqui nesta noite que a obra de Deus é feita por aquele que nem cargo tem na igreja. É por esses que a obra de Deus é feita. E aí, nos impõe uma responsabilidade muito maior, porque nós, enquanto obreiros, precisamos desempenhar um trabalho de extrema qualidade, com todas as nossas forças, dedicação e amor, para que a nosso trabalho não seja em vão. Senão vamos cantar a lúgubre canção de Jeremias. Passou o verão, findou a cega e nós não estamos salvos. Então, precisamos estar com toda a dedicação, com todo o ímpeto na obra de Deus, fazendo todo dia, se dedicando. Eu quero fazer melhor, eu quero me dedicar mais ainda. Qual é o propósito de Deus revelado nas Escrituras Sagradas? Olha, o primeiro que devemos considerar é que nós fomos criados. O propósito de Deus revelado é para que sejamos a imagem de Cristo. Bom obreiro, primeiramente, precisa ser bom crente. Um bom crente, um bom obreiro. Então, lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 29, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Tá? Além disso, também a Bíblia, ela afirma que fomos criados para louvor da glória de Deus. Então tudo bem, professor. Já que eu fui criado para louvor e a glória de Deus, então eu só preciso me dedicar à oração, me dedicar à consagração da minha vida, e então eu não preciso mais ter nenhum envolvimento na igreja. Por quê? Porque eu fui criado, eu fui chamado, eu fui resgatado por Cristo, eu fui criado por Deus para louvor da glória de Deus. Então, eu fazendo isso já está de bom tamanho. Se nós entendermos desta maneira, nós entraremos numa zona de conforto e em uma condição em que estaremos nessa zona de conforto, desprezando aquilo que é muito importante na igreja, que é a salvação de almas. E a igreja, eu quero dizer para você o seguinte: a igreja, ela constitui-se não a constituição física de edifício, de tijolos e cimentos de concreto, mas a igreja da qual a Bíblia, a palavra de Deus, o qual nós nos referimos aqui, a igreja é essa constituição espiritual, as pessoas que compõem o corpo de Cristo. Então, Deus chamou para sermos a imagem de Cristo, para louvor de sua glória. Precisamos compreender
que precisamos estar preocupados uns com os outros. Com aquele que está lá fora, aquele que não conhece Cristo, aquele que está sendo tragado pelo diabo, mas aquele que se propõe, aquele que dedica a sua vida, aquele que se coloca na presença de Deus e busca ser uma bênção, certamente não ficará nessa zona de conforto. Jamais. Por quê? Porque ele, na Idade Média, por exemplo, os monges da igreja dos primeiros séculos entenderam desta maneira. E aí eles ficaram reclusos lá nos seus mosteiros e desprezou os trabalhos sociais, os trabalhos da pregação. E o que foi que Deus fez? Através de Lutero, no século XVI, retomou a igreja para o seu papel social. Então a igreja precisa desempenhar esse papel. E através de quem? Os obreiros da igreja. Obreiro. Eu estou falando obreiro, mas aqui nós vamos entender o seguinte: todos nós fomos chamados para desempenhar um papel na igreja, um papel na sociedade, um papel como cristão, um papel como salvo. Não apenas para ficar aqui e dizer eu já sou crente, já sou salvo, mas aquele que é salvo, aquele que tem a mente de Cristo, certamente vai estar incomodado com a condição espiritual do pecador. E como também até do outro irmão que está em situação difícil, digo na condição espiritual, ele vai lá e leva o remédio, traz para a igreja de novo. Ele tem essa preocupação porque ele tem a mente de Cristo. Ele tem a mente de Cristo. Tá? Então, eu gostaria de falar aqui pelo menos de 3 pressupostos fundamentais das Escrituras sobre a teologia bíblica da vocação e chamada. Primeiro é que as duas expressões, vocação e chamada, são a mesma coisa. Muito embora em alguns momentos na Bíblia parece denotar situações e condições diferentes. Ambas as palavras, elas vêm do verbo grego kaleo. E a palavra kaleo, ela significa convocar ou chamar. Então, alguém que é vocacionado ou chamado, ele é convocado por Deus. Professor, o senhor está dizendo que tem pessoas que são chamadas e outros não? Não, todos são chamados. O que precisamos entender é qual é o chamado. E vamos aqui, hoje vamos sair daqui entendendo tudo isso. Tá? Para ninguém, de hoje em diante, quem pensava, quem imaginava que é preciso alguém te sacudir, alguém te balançar para te ser útil aqui nesta casa, você vai dizer, não, agora eu estarei lá. Ô pastor Adão, o que é que eu posso ser útil aí? Olha, eu sei fazer muito bem isso aqui. Pronto, já pode ajudar. Então, há sempre algo que você pode fazer. E você vai sair daqui hoje entendendo que você pode fazer. O que Deus não chamou, o que Deus não fez foi chamar alguém para não fazer nada. Isso não aconteceu aqui. Todos os que estão aqui e os que não estão foram chamados para fazer algo em prol do bom andamento do reino de Deus. Amém? Segundo, que a Bíblia, ela reporta 2 naturezas da vocação e chamada. Primeiro é que ela pode ser geral. Deus chamou todo mundo. Vocacionou todo mundo à salvação. Todos são vocacionados, são chamados. Inclusive, estudamos um tema muito parecido na escola bíblica dominical, não sei se foi no ano passado, que falava sobre vocação, sobre o chamado, a vocação e chamada geral e a específica. Né? Então, podemos afirmar que todos os crentes são chamados, ou seja, todos os crentes são vocacionados. A chamada, ou a vocação e chamada geral. Tá? Todo mundo foi chamado para ganhar a alma. Todo crente foi chamado para produzir fruto.
E em forma de parábola, Jesus ainda fala: toda árvore que não produz fruto, bom fruto ainda, né? Ela é cortada e lançada ao fogo. Né? Já vi muita gente cortar cajueiro pelo tronco adulto, porque o caju não presta. Corta lá e joga fora. Faz o quê? Planta outro. E aí, precisamos entender, compreender nesta noite aqui o seguinte: eu sei que os irmãos têm convicção disso, é que nós somos ramos e estamos ligados à videira verdadeira. Você sabe o que é isso? Quando nós recebemos Cristo na nossa vida, o caráter dele foi enxertado em nós. Então, você já sai dali, um crente, o que se converte, já sai daqui, se levanta, já produzindo frutos. Ele já sai produzindo fruto. Por quê, Domingos? Porque o caráter de Cristo foi enxertado nele. Então, todo crente foi chamado e vocacionado. E a vocação também ela pode ser específica, na qual aí Deus faz o seguinte. Né? Deus escolhe, opa, aqui eu quero é o Hernandes. Meu vizinho aqui, esqueci o nome dele. Fernando, né? O Fernando, o Davi, para uma obra específica. Então, aí Deus vai lá e fala assim, olha, para esse trabalho aqui é o Hernandes. E o Fernando, não, o Fernando não serve não, é o Hernandes. E para o outro trabalho é o Domingo. Não, o Davi pode ir fazer? Não, o Davi não serve. O Davi, quando Deus escolheu o Davi para outro trabalho, quando a vocação é chamada, ela é específica. Deus chama alguém para um trabalho específico, o outro não serve, só serve ele. O pastor é o anjo da igreja. Não chama ninguém aleatório para desempenhar a função na igreja, não. Nunca imagine isso. Deus usa o anjo dessa igreja e quando te escolheu de maneira aleatória. Deus, quem é para esse trabalho? E Deus tem diversas formas de falar. Fala pelo sentimento, em silêncio, no sussurro da noite, no inconsciente, através da palavra. Deus fala como Ele quer. Ele é soberano, não tem que dar satisfação para ninguém. Ele não tem que explicar por que fala daquela maneira, por que escolheu fulano e não cicrano. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é soberano. E por que ele não explica? Porque é soberano. Só precisa entender isso. Ele é soberano, Aristeu. Não precisa estar se explicando por que fez, por que deixou de fazer. De forma alguma. Então, Deus escolhe a dedo, no tempo e no espaço dele, pessoas especialmente dotadas para trabalho de ministério específico da igreja ou fora dela. Tem muita gente seguinte, Deus vocaciona, Ele prepara. Já vi gente falar assim, Deus prepara quem Ele chama. E tem situações em que Deus chama alguém que não tem tantas habilidades naquilo do qual ele vai desempenhar e Deus vai dar graça. Lá no Antigo Testamento, Deus orientou, colocou através do Espírito dele lá. Ele dotou alguém lá com conhecimento da engenharia para trabalhar no tabernáculo. Tá? Mas a questão, cada obreiro precisa entender o seguinte, olha, Deus, Ele te deu a oportunidade, te agraciou com um determinado trabalho na sua obra. Cada um de nós precisamos nos dedicar. Nos dedicar como? Estudando, buscando, nos aprimorando. Se é músico, se é na bateria, que haja dedicação também, para tocar bem. É para ensinar, que haja dedicação também no estudo. Não é sair nu, descalço, fez aquela leitura superficial e vai lá para ministrar. De forma alguma. É pastor congregacional, dirigente de congregação. Eu não tive tempo de estudar, mas vou lá ver o que é que Deus vai falar. Deus vai falar o quê, rapaz? Comunica logo com outro obreiro que você não teve condição de estudar.
para Deus ter misericórdia da igreja, né? Porque alguém que está despreparado vai dizer o quê? E é sempre, tem uma coisa que sempre quando falta o diálogo, vem a brutalidade, não tem? Você já viu, assim, às vezes você quando larga a Bíblia de mão, não tem mais o que falar, aí só sai as coisas que não deveria se dizer na igreja. Aí fica grosso, fica estúpido, e a igreja fica toda atordoada sem entender o que foi que o dirigente quis falar. Por quê? Faltou a dedicação necessária para o desempenho dessa função. E por isso, Deus chamou você para desempenhar um papel no qual espera que você se dedique nele. Se eu tiver muito... Na hora que eu sair aqui da palavra, você me avisa, volta aí, ó. Tá bom? Pode dizer que eu volto. Eu espero estar totalmente desarmado aqui. Não quero. O pastor está aqui, o nosso pastor presidente. Só tem um que pode usar o cajado aqui e a vara é ele. Tá bom? Aqui a gente só pode usar a Bíblia. E terceiro, a chamada e vocação geral, ela é feita independentemente dos dons e talentos. Já na chamada específica, Deus considera. Ó, fulano, digamos o seguinte, eu não posso colocar um pneu no lugar da direção. Dá certo? Não dá, não vai nem caber ali. Então, o pneu fica no lugar do pneu, a direção no lugar da direção. Às vezes você tem muita vontade de desempenhar um papel na igreja, mas jamais buscou uma preparação e quer que o pastor te chame. O pastor não me dá oportunidade, o pastor está louquinho para te dar oportunidade. Ele está precisando que veja em ti preparação para desempenhar tal papel. Mas o que o pastor mais busca é alguém preparado e pronto para desempenhar um determinado papel na igreja. Pensa numa coisa que vai alegrar o pastor dessa igreja. É você preparado, buscando, se informando, se preparando. Você nem precisa dar um sinal, não. Tá bom? Deus vai honrar isso aí. Quando chegar o tempo e o momento certo. É que às vezes nossas ansiedades querem atropelar e a gente quer buscar atalho. Não funciona, não dá certo. Tem que ser no tempo de Deus. Tá bom? É Ele que diz o momento certo, a hora certa. É Ele que diz também quem é a pessoa certa para aquele momento ali. Tá? Então, na vocação geral, aí Deus chama todo mundo independentemente dos dons em que ele foi abençoado. Você sabe que a aptidão é uma coisa que eu adquiro. Aptidão é coisa que eu adquiro. Dom não. Ah, irmão, tem um dom de cantar. O dom de cantar é uma coisa. Cantar é uma arte. Agora, a graça que ele transmite ao cantar, isso é dom. Isso é dom. Senão, Zezé de Camargo e Luciano tinha a mesma graça, Roberto Carlos tinha a mesma graça, mas aqui a música que balança o coração, que sensibiliza o espírito, isso é graça. Isso é dom. Isso vem de Deus. Agora, a aptidão não. Você vai para uma escola de música, aprende a cantar, aprende a tocar, aprende a falar. Pregar é arte. Corrijam-me os pastores aqui, se eu estiver equivocado. Pregar é arte. Agora, o milagre que acontece na igreja quando alguém prega, pastores, isso é graça. Isso não vem do homem, não. Aí é o dom. Aí é onde vem o dom. Então é o seguinte, a chamada e vocação geral, ela é feita independentemente dos dons e talentos que a pessoa, ou habilidades e preferências que cada pessoa tem. Deus chamou todos estão vocacionados. Tá bom? Vamos prosseguir. Qual é a atenção em que a igreja deve dar a essas duas naturezas de vocação e chamada? Primeiro, que ambas têm o mesmo enfoque, né? E deve ser tratada com a mesma intensidade e não se deve privilegiar uma mais do que a outra, tá?
Não há priorização de uma em detrimento da outra. Todas devem ser encaradas com a mesma preocupação, ou seja, com o mesmo enfoque. Tá. E outra é que Deus, ele, como eu falei aqui, ele chama tanto crente, membro da igreja, para fazer um trabalho de evangelismo e assistência social em sua vizinhança, seria Jerusalém. Onde é a minha Jerusalém? É tu que decide onde é a tua Jerusalém. Alguém diz, não, Jerusalém é a minha casa. Decida que é a tua casa. Os filhos não são crentes, os irmãos não são crentes. Então, é viável que a tua Jerusalém seja a tua casa. Todo mundo na tua casa é crente, tua família é crente. Então, onde é a tua Jerusalém? Tu pode fazer da tua vizinhança a tua Jerusalém. Alguém não estabelece. Jerusalém é a minha casa, Samaria é a minha vizinhança. Não, decida onde é a tua Jerusalém. Todo mundo na tua casa é crente, tua família é crente. Então, tua Jerusalém é a tua vizinhança. Tua vizinhança é crente. Então, tua Jerusalém é o bairro onde tu mora. O bairro é todo crente. Então, a Jerusalém pode ser a tua cidade. Bom, isso apenas para deixar um entendimento entre os irmãos. E também Deus convoca crente devidamente dotado para fazer missões além das fronteiras geográficas, culturais e linguísticas da igreja. Isso repõe uma preocupação. A igreja, eu falo com liberdade aqui, segurança, porque eu sei que os pastores aqui têm muita preocupação e não cometem esses eu vou chamar de agafe ministerial. Chamar de forma aleatória. Tem muito trabalho missionários promovido pelas igrejas, por igrejas aí fora, em que contratações temporárias de missionário. Aí fulano vai lá e diz assim, para onde é que vão nos enviar? Aí ele vai e percebe, esse é um ponto turístico, eu vou, não conheço esse país, não conheço essa aldeia, eu tenho muita curiosidade em saber como é essa aldeia aí. Aí ele vai, haverá sucesso um trabalho promovido dessa maneira, em que o indicado, o apontado, ou seja, o escolhido para fazer, está mais preocupado em conhecer o lugar, em fazer uma viagem turística, do que atingir o objetivo? Então é o seguinte, essas pessoas a serem escolhidas devem ser consideradas as suas habilidades. Eu vou colocar alguém, por exemplo, eu vou trazer para dentro da igreja, vou colocar alguém para reger o coral da igreja. A pessoa não sabe cantar, não tem a arte de cantar. Vai dar certo? Eu vou enviar alguém para fazer missões transculturais, mas o sujeito não foi alfabetizado. Vai funcionar? Não. Aí quando eu vou para a Bíblia, aí eu vejo que Deus, muito sensato, Ele é o exemplo para tudo, né? Tudo quanto há de organizado no mundo, tomou como exemplo a Bíblia. O exemplo de organização de qualquer segmento está na Bíblia. Aí Deus faz o seguinte, a preparação que Deus muitas vezes leva um homem, chega quase à metade da vida desse sujeito. Deus chama um homem ainda, o reserva antes dele nascer e prepara a vida inteira para aquele propósito, para aquele trabalho. Aí tem irmão que é assim, ele muitas vezes pode até se revoltar, fica meio triste, pelo fato de ele jamais se preocupou em buscar uma preparação específica para algo, mas ele quer fazer aquilo. A qualquer custo, ele quer fazer. Aí a pergunta é, se fosse um trabalho para ti, teu, tu colocaria alguém com as tuas habilidades para fazer? Eu li um livro, é até um pastor americano que escreveu, Ensinando para Transformar Vidas. Ele conta um testemunho, lá um
um exemplo em que uma professora entregou um currículo lá numa escola secular, e ela foi reprovada pelas suas qualificações como professora. Ela não tinha formação necessária para ser professora da educação infantil. Mas quando ela voltou para a igreja, os dirigentes da congregação logo a indicaram como professora da escola bíblica dominical. Aí o que chama a atenção é o seguinte: alguém que não tem habilidade, que não tem preparo para ser professor secular, é professor na escola bíblica dominical. Aí eu, enquanto professor, não me preocupo em buscar uma... Olha como Deus é bom. Eu não tenho qualificações. Aí Deus me dá a oportunidade dizendo: olha, te prepara. E alguém imagina o seguinte: não, eu estou aqui é porque Deus escolheu o que havia de melhor na sua casa. Não, não foi não. Ninguém desempenha trabalho na igreja porque é bom. Ninguém desempenha trabalho, ninguém aqui é dirigente de congregação. Com todo respeito, eu quero permissão para falar isso do nosso pastor. Ninguém aqui é dirigente de congregação porque é competente. Entenda que você alcançou graça. Deus te abençoou. E quer continuar te abençoando. Enquanto você buscar fazer o melhor e dizer o seguinte: eu preciso da tua graça, eu preciso aprender mais, eu preciso me dedicar mais. Então, foi a graça que nos alcançou. Olha só o quanto eu estou sendo abençoado aqui. Abençoado porque eu estou meditando na palavra com vocês. E Deus poderia colocar outro aqui. Poderia ser outro. Mas Deus, Ele se dispôs, ou seja, Ele escolheu me abençoar aqui nesta noite. E eu entendo dessa maneira, que eu estou sendo abençoado aqui. Estou falando aqui para nenhum leigo na Bíblia, não. Eu conheço aqui pessoas de formações superiores, mais de uma graduação, são especialistas, são pós-graduados, eu compreendo isso. E os que não são pós-graduados têm uma vivência na igreja, uma vida inteira a dedicação no ministério. E quando se trata do evangelho, quando se trata no âmbito espiritual, aí o diploma não vale nada. O anel de formatura não serve como joia para ser apresentado. O que vale aqui, o que reflete é o quanto você se dedica e o quanto você é usado por Deus. E você não é nada. E só está se Deus decidir te usar. Pode te usar hoje e não te usar nunca mais. Então, é assim, nosso envolvimento na obra de Deus, sabendo que há graça. Aí, quando se trata da vocação, a chamada geral, aí Deus não observa, não olha esses dons, essas especificidades. Mas a chamada específica, aí Deus já vai lá e observa. Um determinado trabalho depende de uma determinada qualificação, de um determinado preparo. Amém? Todo mundo está compreendendo? Estou falando rápido não, né? Tudo bem. Então é o seguinte, olha, a vocação e chamada geral de Israel, um exemplo na Bíblia, aí nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Essa chamada aqui é a chamada geral. Né? Deus chamou todos os israelitas e o vocacionou todos eles. Todos os judeus foram vocacionados através dessa chamada e dessa vocação. Aí o que é que Deus fala? Agora, portanto, se ouvides atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, serei minhas propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós serei para mim reino, aí onde Israel não compreendeu. Aqui, onde Deus fala. E para mim sereis sacerdotes e nação santa. Essas palavras
que falarás aos israelitas. Olha, foi Moisés recebendo de Deus para falar ao povo. Eles seriam sacerdotes. Olha, Deus não estava chamando, escolhendo um povo e dizendo, não, isso aqui é meu e o outro eu estou descartando todo mundo. Não. Deus chamou um povo específico para abençoar e todos eles agora tinham uma finalidade. A vida deveria seguir um direcionamento. Qual era? Representar o reino de Deus. Representar o nome de Deus. Vocês já sabem que Israel não cumpriu esse papel, aí Deus escolheu quem? A igreja. Deus escolheu a igreja. Embora muitas vezes nós até esqueçamos que nós somos escolhidos para representar o reino. E aí, tudo quanto fizermos precisa representar o reino. Se o que nós formos fazer, o nome de Deus não for glorificado, não representa reino. E o que se deve fazer com isso? Não fazer. No meu trabalho, eu represento o reino. Na escola, eu represento o reino de Deus. Na rua, eu represento o reino. Na minha casa, eu represento o reino. Na igreja, eu represento o reino. Na cidade, o reino. Dentro do ônibus, o reino. No avião, o reino. Pulando de paraquedas, se tiver, representa aí. Onde tiver, você representa o reino. Então, Israel não entendeu isso aqui. Disse, olha, nós fomos... Era uma nação que Deus escolheu para sacerdotes e nação santa. Todo mundo deveria olhar para Israel e dizer, eu quero servir o Deus dessa nação. E é assim que a igreja deve se comportar. O ímpio deve olhar para nós e dizer, eu quero servir o Deus do Hernandes. Esse Deus é bom. Esse Deus aí é que é bom. Veja o que aconteceu com Jonas. Jonas chegou e disse, olha, tudo isso aqui que está acontecendo é por minha causa. Eu fugi de Deus. Eu fugi de Deus. E agora, o que é que faz? Vocês têm que me jogar lá no mar. É só me lançando no mar que a tempestade vai passar. Aí o que foi que aconteceu? Joga ele lá. E daquele dia em diante, aqueles homens, os marujos, passaram a servir o Deus de Jonas. Porque até no momento difícil, Jonas estava lá. Eu vi muita gente pregando dizendo que Jonas não foi a Nínive porque ele temeu. Jonas não tinha medo lá de Nínive, não. Ele não foi porque ele queria era a destruição do povo. Ele queria era a destruição do povo. Aí, Jonas, até no momento lá, ele falou, rapaz, olha, é o Deus que eu sirvo aqui. Ó. O Deus que eu sirvo é que causou tudo isso aí, porque eu fugi dele. E agora, o que é que a gente faz? Não, me joga aí. Pode me jogar no mar. E na hora que você me jogar, a tempestade vai passar. E aí, até nesse momento aí, veja o quanto os homens desejaram servir o Deus de Jonas, daquele dia em diante. Fizeram o sacrifício a adorar o Deus de Jonas. Então, o que, na verdade, a igreja precisa fazer é isso. É que as pessoas lá fora precisam olhar para nós e desejar servir o Deus que a gente serve. Porque nós desempenhamos esse papel aqui de sacerdotes e nação santa. Geração eleita. Tá? Bom, também, olha que lá em Isaías, o que a Bíblia diz, 43, primeiro ao versículo 10. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei e te chamei por teu nome, tu és meu. Então, chamou Israel e todo israelita agora é vocacionado e chamado. Essa é uma chamada geral. Deus não está especificando um homem, apontando a dedo uma pessoa. Eu vou passar aqui, tem várias outras referências. Nós temos aqui agora uma vocação, uma chamada e vocação específica. Deus chama Abraão, lá do meio da família dele. Vivia, olha, lá na terra de Ur, dos caldeus, era uma terra em que as pessoas viviam uma realidade religiosa puramente politeístas. E é possível que o pai de Abraão, ele esculpia ídolos pequenos ou ídolos e vivia vendendo isso. Mas mesmo Abraão vivendo lá, Deus olhou e viu um coração íntegro, o coração de Abraão, e o chamou. Aí Deus chama um homem, e tem momentos assim. Não é toda vez que Deus vai chamar uma pessoa e vai chamar pelo nome, porque tem momentos em que Deus chama, mas não especifica quem. Mas esta chamada aqui,
Deus chamou, apontando e chamando pelo nome. E disse, Abraão, Abraão. E não são muitas as pessoas que, quando Deus chama na Bíblia, mencionam o nome dele mais de uma vez. E aqui nós vemos, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra. Olha, Deus pode chamar você e já mencionar o que e onde você vai fazer. Mas Ele pode te chamar e não te falar nem o que e nem onde. Porque tudo acontece no tempo e no propósito dele. Porque chamou Abraão e disse, olha, sai do meio da tua terra. Aí Deus faz a promessa a ele, só. Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Outra coisa que eu preciso fazer menção aqui é que, para que as pessoas possam abençoar a outra, primeiro ele precisa ser uma bênção. E há um momento aqui na Bíblia em que Deus fala para Abraão, diz assim, Abraão, sê tu uma bênção. Olha, irmão, sê tu uma bênção. Para que você possa abençoar a tua casa, abençoar a tua vizinhança, abençoar a tua família, você precisa ser uma bênção. Você precisa ser uma bênção. E aqui, e tu será uma bênção. Para que as famílias da terra viessem a ser abençoadas por intermédio de Abraão, ele precisava ser uma bênção. A chamada de Moisés também é uma chamada específica, em que Deus chama Moisés e determina um trabalho para ele, dizendo o que ele vai fazer. Aí, eu te enviarei a Faraó para que tire do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó? Se você olhar dentro desse cenário aqui da chamada específica de Moisés, Deus não estava chamando uma pessoa desinstruída, desinformada, que não conhecia nada, não. Ele dizia que era pesado de lábios, né? Se especula dizer que ele tinha dificuldade de pronunciar a palavra. Mas isso é especulação. Nós não sabemos. Não há ninguém que tenha escrito lá qual era o problema Então imagina-se que deve ter sido isso. Mas ele dizia, olha, eu não sou a pessoa adequada para ir a Faraó. Quem sou eu? E Deus estava chamando um homem que tinha estudado no Egito, conhecia as leis do Egito, conhecia a cultura do Egito. Ele não era uma pessoa despreparada. E por que Deus não chamou Arão? Porque Arão não servia. Quem sabia como chegar até Faraó? Olha, Deus estava chamando um homem que conhecia até todos o espaço físico do palácio de Faraó. Ele disse, olha, é você. Mas tem Arão, meu irmão. Disse, não, é você. Arão não serve. Arão não serve. Chamou Moisés, mas não chamou um desinformado, um desinstruído. Mas Moisés, será que Moisés, só estudando as leis, a cultura do Egito, nas universidades do Egito, não sei se tinha universidade naquela época, a gente fala, mas a escola mesmo surgiu de um tempo para cá, né? A escola surgiu com os sofistas, a prática de ensinar. Antes todo mundo levava o professor para casa e ensinava lá. Tá? Naquela época poderia ter sido assim. Talvez não tinha escola. Escola mesmo surgiu já da Idade Média para cá. Mas antes não tinha essas escolas. Então é o seguinte, vamos supor, estudou a cultura, estudou as leis, sabia lá sobre o Egito, mas será que era suficiente? Deus, não. Tu vai embora, rapaz, eu vou te ensinar a ser humilde, tu é prepotente demais. Aí vai trabalhar o quê? Vai feder a dejeto de ovelha, curral de bode, curral de ovelha. Entendeu? Porque Deus gosta da pessoa simples mesmo. Aquelas roupas estavam muito nobres, as roupas de Moisés lá no Egito. Tá? E talvez ele se achava um príncipe. E Deus disse, não, rapaz, isso não é nada não. Eu não gosto dessa situação de príncipe, não dá muito certo, não. Vai lá para o deserto, vai para aquelas terras onde a água é escassa, vai cuidar de ovelha, vai cuidar de cabrito, aí depois eu tenho um encontro contigo. Esse grifo é meu, tá? A Bíblia não está dizendo isso. Esse grifo é meu, tá?
Então, depois que Moisés sai, aí Deus chama Moisés. Essa chamada específica, em que Deus chama pelo próprio nome, diz o que e quando e onde fazer. Um outro exemplo é o exemplo de Josué. Depois que morreu Moisés, Josué era o auxiliar, talvez o mais próximo de Moisés. Era quase como um escudeiro. O homem estava todo o tempo com Moisés. E aí, porém, não era pelo fato de estar próximo e conhecer tudo do povo que Deus chamou Josué. A característica espiritual, a dedicação de Josué, a fidelidade de Josué, foi que levou Josué a ser escolhido por Deus. E aí, quando nós olhamos para a situação em que Josué ele se encontrava, agora, ele era muito jovem em relação a Moisés. E Moisés, talvez, diante do povo de Israel, era um homem praticamente insubstituível. Ele era tão querido, ele era tão líder do povo de Israel, que Deus não deixou nem ele ser sepultado em um lugar que alguém soubesse onde ele fosse sepultado. Se por acaso o sepulcro de Moisés fosse encontrado, Moisés era um Deus lá. Mas aí Deus disse, não, eu coloquei teu nome grande demais. Tu vem aqui, tu morre, eu mesmo te sepulto, ninguém fica sabendo. Aí o diabo, sabendo disso, chegou lá e disse, cadê o corpo de Moisés? E aí? Foi que Miguel disse? Rapaz, o Senhor te repreenda. Não sei, só ele sabe, o Senhor te repreenda. Até o diabo buscou isso. Então, Moisés talvez fosse a pessoa que, na visão, na concepção de Josué, ele não pudesse ser substituído. Aí Deus vai lá e chama Josué. E aí Deus fala o seguinte, olha só o que Deus fala para Josué, para poder consolar, animar Josué diante daquela tamanha tarefa. Ele disse, prepara-te agora, atravessa o Jordão, tu e todo o povo para a terra que estou dando para os israelitas. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, eu também estarei contigo. Aí Josué disse, agora sim, agora eu vou. Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, a tua dedicação na obra de Deus, ela nunca será fracassada. O que Paulo fala? Sede constante, firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, mas eu preciso fazer sem querer nada em troca. O bom obreiro é aquele que faz por gratidão. Ele faz e aquilo lhe proporciona uma satisfação tamanha que é só isso que ele quer. É sentir aquele sentimento de que ele está, de alguma forma, sendo grato a Deus por todos os benefícios que Deus tem lhe feito. Não há nada. Entende que nada que possa fazer pode retribuir o grande favor de Deus dispensado para conosco. Aí você faz sem querer nada. Aí esse obreiro é que é a igreja. É esse obreiro que a igreja precisa, que Deus busca, aquele que não quer, que não busca um espetáculo, aquele que não busca um reconhecimento. Não espere ninguém estar lhe agradecendo, falando seu nome. Não, para que isso? A glória é dele, é para ele, é por ele. Então, ele está contigo. E a mesma palavra que Deus fala aqui a Josué, se reporta a nós, falando, olha, ele está contigo. É por isso que o trabalho, alguém diz o seguinte, eu vi quando você olha na congregação, pastor Hernandes, permita-me, uma reforma belíssima na congregação, aí quando você olha o padrão financeiro dos irmãos, você diz, isso é milagre. Isso é milagre. Pastor Adão, e é milagre. É milagre. Você vê as construções da igreja, os milagres. Eu vou sair do âmbito financeiro, material, e vamos agora para o espiritual. A Assembleia de Deus é talvez a maior agência
de formadores de cidadãos da sociedade. Pega o delinquente e coloca bom na sociedade. Ele vem drogado, sai agora salvo da igreja. É um problema para a polícia, agora é um cidadão. Aí o mundo criaram até um gracejo dizendo, quando não dá nada, dá crente, não é? Aí a Bíblia tem resposta. Sabe por quê? Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. E é verdade. Eu digo, olha, se não prestar para nada mesmo, aí ele vem aqui, ele tem uma transformação, sai daqui zerado, novo. E é novo mesmo, porque os que estão em Cristo, nova criatura é. Por isso, estão certo, estão errado não, estão certinho. Pode trazer o delinquente para cá, porque se ele aceitar a Cristo, ele sai com um caráter novo. A nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Gideão está lá, malhando trigo escondido, amedrontado dos midianitas, que esperavam a safra ficar no ponto de colher. Ninguém plantava nada, só ia colher. Entrava nas terras lá, colhia tudo, queimava o resto. Aí estava lá e quando de repente aparece o anjo. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele olha para onde ele estava. O lugar de espremer uva. E ele estava malhando trigo. Essa é a condição da autoqualificação, em que quando Deus chama, o homem não está preparado, mas Deus chama e ele se autoqualifica para aquela função. Mas essa autoqualificação, ela não é o homem que se qualifica, não. É porque é automática. Deus chama e é automático. Aí, o que é que Deus fala? Diz, vai nessa tua força mesmo aí. Não vai haver não vou colocar mais força aí dentro de ti, não. É nessa tua força. Vai nessa tua força. E aí, a questão é o seguinte. Muitas vezes você, quando recebe a oportunidade em detrimento de uma necessidade da igreja, aí você, quando se vê diante de uma oportunidade colocada pelo pastor presidente dessa igreja, você diz o seguinte, isso é um grande desafio. Jesus, eu vou dar conta? A minha esposa recebeu a oportunidade, você sabe, minha esposa nunca tinha ministrado. Né? E a gente sempre se dedicava à leitura, ao estudo da palavra em casa, e ela fazia muita pergunta e passa horas explicando sobre o texto da Bíblia. E aí você vai ministrar para o círculo de oração. Aí ela perguntou para mim, meu filho, eu não te conto, estou em apuros. Eu digo, o que é? Ela disse, vou pregar no círculo de oração. Eu digo, as irmãs não me conhecem. Eu nunca preguei. Eu digo, olha, Deus não proporciona a oportunidade a quem é despreparado. Deus te chamou, e a irmã ainda disse logo, eu não posso fugir disso, porque Deus está me incomodando. Eu digo, agora só tem um detalhe, o segredo é, você não é ninguém, você é só um vaso. E se Deus decidir te usar, Ele usa. E se Ele não decidir, Ele não usa. E aí, não tem nada. Se coloque como vaso, entendendo o seguinte, Deus, eu não sou nada. É a tua palavra e a igreja também é tua. E aí, sabe o que aconteceu? Ela se comportou dessa maneira e Deus deu muita graça. Muita graça. E aí eu só via alguém dizer, mas quem imaginava, rapaz, fulano de tal. Eu digo, não é fulano. É a graça, é graça. Qualquer um que se colocar como um vaso nas mãos de Deus, Ele está pronto para usar. E se eu não quiser, eu vou morrer? Não, Deus não vai te matar por isso, não. Vai levantar outro. Aí os discípulos preocupados disseram, olha, até dessas pedras aqui Deus pode levantar. Quando o homem decidiu não falar, Deus usou uma jumenta. Mas o propósito de Deus é cumprido. Isto vai se cumprir. Porque quando você se recusar, Deus levanta outro para fazer.
Né? Não tem ninguém. As pessoas são insubstituíveis. Porque Deus fez um, permita-me, Davi, fez um Davi, fez uma Suela, fez um Hernandes, fez um Fernando, fez um Francisco. Tem outros nomes homônimos, tem outras pessoas que têm o mesmo nome, mas não é o mesmo. Você pode colocar, pode nascer gêmeos, gerado do mesmo óvulo, mas não é igual. Tem um detalhe no nariz que muda, é um sinal, é os lábios, é a orelha, é o supercílio, não é igual. Deus só faz um. Agora, o que você faz, outro pode fazer. Você é insubstituível. Deus não vai dizer, não, está aqui o Hernandes não quer, então esse aqui vai servir no lugar dele. Não, aí é importante, o Hernandes é importante para Deus, o Davi é importante, e um não substitui o outro para Deus. O amor. É por isso que muitas vezes o delinquente lá está preso, ninguém quer solto, e o mesmo sentimento de amor que Deus tem por ele, tem por você. É impressionante isso, né? É porque o amor de Deus independe do que a gente sente ou deixa de sentir. Então, aí, nós vemos essa autoqualificação. Não era que ele não tinha os potenciais, ele tinha o potencial. E por isso Deus escolheu Gideão. E vocês viram, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Tem muita gente na igreja que deixa de fazer por achar que não pode. Vai, irmão. O pastor está te dando a oportunidade para faça. Você vai dar certo. Você vai dar conta. Por quê? Porque você ainda não se dispôs a fazer, mas a qualificação você tem, o preparo você tem. É aquele dia em que você estudou tanto. A minha esposa hoje perguntou para mim, e aí, está pronto? Eu disse, não. Ela disse, mas tanto tempo que você passou aí se dedicando, estudando, você não está pronto. Eu digo, não posso me sentir pronto. Não estou pronto. Eu digo, se fosse para uma escola lá no Dimas, onde eu sou professor, eu estaria mais do que pronto. Mas eu preciso ficar com essa sensação de que poderia ser melhor. O povo é de Deus. A igreja é de Deus. Então, é assim, eu quero me colocar aqui como um vaso, como um instrumento de Deus. Se ele decidir usar, então eu serei agraciado. E a igreja também. Então, quando Deus abençoa alguém, às vezes alguém pode dizer, não, o irmão está cheio de dom. Não. Ele pode ter o dom, mas Deus pode estar usando de misericórdia com a igreja. Com a igreja. Porque todos os dons, ele tem como propósito, o quê? Alcançar o propósito que é a igreja, o propósito de Deus. O compromisso com Deus é com a igreja. Alguém vem aqui e diz, eu arrasou nada, rapaz. Não fez nada. Deus usou de misericórdia com a igreja. A igreja qual era o alvo de Deus? A igreja. Tu usa isso para te edificar. Mas o propósito de Deus era a igreja. E ele queria abençoar a igreja por isso. Tu foi agraciado para abençoar a igreja. E aí eu fui um astro, não foi nada, não foi nem. Você não foi ninguém, você não foi nada. Gideão se achava tão insignificante, tão covarde ali, e Deus diz, rapaz, tu tem força suficiente. Esse grifo também é meu, tá? Grifo meu aqui. Fala para Gideão, tu tem força suficiente, rapaz, vai nessa tua força e liberta esse povo aí. Bom, ainda nós vemos de Amós. Amós, um caso interessante, quando eu vejo as palavras de Amós, ele dizendo o seguinte, quando ele respondeu a Amazias, ele disse, eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoro. Né? Você sabe que sicômoro é um tipo de figueira, né? Aí ele disse, mas o Senhor me tirou. Ele disse assim, o que é que ele estava falando? Vou grifar aqui. Esse grifo também é meu, não está na Bíblia, mas eu vou grifar aqui. Olha, o que eu sei fazer é criar gado e plantar. Agora Deus, ele me tirou daquele trabalho que eu estava fazendo, da criação de gado. O Senhor me disse assim, vai, profetiza ao povo de Israel. Aí
Tem muitos irmãos aqui. Quantos eu conheço vida de pastor? Eu auxiliei um pastor durante 10 anos. O que eu sabia que ele sabia fazer mesmo era ser pedreiro. Aí Deus disse assim, vai para ele. Chamou ele para o santo ministério. E Deus fez o quê? Aí ele usou essas habilidades que ele tinha para edificar templos da igreja. E aí, se dedicou à palavra e foi adquirindo outras habilidades. E que grande pastor ele é. Como todos os pastores que eu conheço, todos eles têm um papel. Aí alguém entende o seguinte, rapaz, fulano de tal passou aqui, fez isso. Faça um retrospecto aí dos pastores que você já conhece. Aí você vê que cada um tem uma característica diferente, mas todas elas extremamente necessárias na igreja. Não é? Extremamente necessário. Fulano, a gente vê assim, ele não é muito dedicado ao estudo, mas olha só o que ele fez. Aí o outro chega, aí você fala, olha, o pastor fulano não é tão dedicado assim, muito na característica do que passou, mas ele é um excelente ensinador. O aspecto espiritual da igreja está nas nuvens. Metaforicamente falando, né? Está nas nuvens, está na estratosfera. Por quê? Porque o pastor é espiritual. Mas aí Deus sabe que precisa de tudo mesmo. Do que constrói, do que edifica, do que levanta a condição espiritual da igreja, daquele que motiva, daquele que cura, daquele que raramente bate, daquele que raramente fere, amoroso. Aí todos são necessários. Aí Deus vai lá e chama o criador de gado e cultivador de sicômoro e fala, vai ao povo de Israel e profetiza por eles. Olha, eu não sei se eu me empolguei muito aqui e o tempo passou, não foi, pastor? Então é o seguinte, vocação e chamada geral no Novo Testamento. Nós temos aqui o exemplo, né? Mas aqui Deus chama a igreja, né? Vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que você é. Alguém disse assim, ô irmão, qual é o poder que o diabo tem sobre a vida do crente? Eu disse, nenhum. Mesmo um crente bem fraquinho. Não sei se tem crente fraco. O diabo não tem poder nenhum sobre ele. O que a Bíblia diz é o seguinte, é que ele ele intenta o crente. Ele intenta o crente. Ele não atenta. Ele intenta. Ele não pode nem chegar a atentar o crente. Ele intenta. Ele coloca armadilhas para o crente. Aí o crente vai, são setas, quase imperceptíveis, tá? E o crente vai, dessa maneira é que ele começa a buscar o fracasso do crente, mas poder sobre a vida. Você sabe que tem irmão que o diabo parece um Deus na vida dele? Tudo que acontece ruim é o diabo. Eu digo, não, pai, o diabo não tem nada a ver com isso aí. Se está em crise financeira, é o diabo. Se alguém adoeceu, foi o diabo. Se caiu alguma coisa no caso, foi o diabo. Não. Que diabo poderoso é esse, rapaz, que tem na vida do crente? O diabo não tem poder na vida do crente. Por quê? Porque está aqui na Bíblia, olha. Mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Um povo que tem esse título tudinho aqui, o diabo tem poder de tentar um homem desse aqui, Domingo? Não tem? Então é o seguinte, olha. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Olha, devido a esse propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo, antes dos tempos eternos, ele já escolheu a nós. Eu quero dizer que toda a nossa vida, o nome de Deus precisa ser glorificado. Essa vocação é a vocação e a chamada da igreja. Para ser o quê? Para ser tudo isso aqui. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá? Tudo quanto fizermos, o nome de Deus precisa ser glorificado. Para isso, toda a igreja inteira está vocacionada, está chamada. Outra coisa, a chamada geral da igreja é para ser sal. É interessante que sal a gente nunca quer que apareça. Só na igreja que esse sal, pastor, é para aparecer. Na comida, se aparecer, não presta. Comida aí ficou sal. E se não aparecer, também não presta. Tem que estar na dosagem. Ele está ali apenas para temperar. Mas se ele aparecer demais, não vai prestar. Tá? Então, irmão, você é sal. Mas você já sabe, se você aparecer demais, você não presta. Ninguém vai querer. Tem que ser só dosado. Mas também não pode não aparecer. Pastor, tem que trabalhar. O crente, sal, tem que ajudar o pastor Adão. Mas só dosado. Como? Se você fazer tudo quanto você puder, o maior esforço que você tiver, é dessa maneira que você não vai aparecer. O espetáculo é que faz o crente querer aparecer. É ele querer ser o líder, é ele querer o mérito por aquilo que fez. Não. O sal aqui não aparece. Tá? Outra vocação geral da igreja é que ele é luz. Agora a luz, sim, é para aparecer. Não é para ficar escondido, não. Tá? Luz. Não se pode esconder na cidade situada sobre o monte. Vós sois a luz do mundo. Porque por essa vocação chamada geral, não somente a igreja, como todo crente, e cada crente em particular está devidamente chamado e convocado para dar testemunho de Cristo, seu sal da terra e a luz do mundo, e servir ao Senhor segundo os dons onde estiver e onde ele for. Tá? Em qualquer lugar onde ele estiver, ele tem que representar. A vocação e chamada da igreja, não somente a igreja, como todo e cada crente, ele está chamado e vocacionado. Em cada crente em particular, ele foi vocacionado. Está devidamente chamado e convocado para ser testemunha de Cristo. Tá? Deus não chamou ninguém para dizer, esse aqui só está salvo, pronto. Não. Ele foi chamado, mas cada crente tem um papel específico na igreja. Há sempre algo que você pode fazer. Agora o seguinte, até aquele mínimos detalhes da igreja. Você chegou na igreja, o trabalho de evangelismo passou a ser um departamento específico da igreja. Arrumar o banco da igreja é de alguém que está responsável por arrumar a igreja. Não, por que isso? Eu cheguei antes do culto começar e vi que precisa de que alguém faça alguma coisa. Então, eu cheguei primeiro, eu vou fazendo. Por quê? É a casa do meu pai, é a minha casa. É o santuário onde eu vou adorar a Deus. É aqui a casa que Deus já está quando eu chego aqui. Aí é a responsabilidade de todo mundo. Então, todo crente foi chamado para ser útil na casa de Deus. Então, aquele crente que não é útil, alguma coisa está errada, é com ele mesmo. Até se pode questionar, talvez, até a santidade de alguém que não se incomoda com a obra, com bom andamento. Aquele que não tem importância pela obra, se questiona até a santidade de alguém. Então, ser o sal da terra e a luz do mundo é servir ao Senhor segundo os seus dons. Eu sou pedreiro, pastor. Que dia é o mutirão? Não precisa me pagar, não. É sábado. Eu não vou trabalhar mesmo, eu estou aí, sábado e domingo. Me lembro que as igrejas eram construídas com mutirão. E era bem feito. Hoje leva mutirão, só vai os que não sabem trabalhar. Aí as paredes ficam tudo tortas. Porque os pedreiros mesmo, e esses que sabem trabalhar, não vão. Né? Não sei se eu estou falando demais aqui. A vocação chamada específica no Novo Testamento, nós vemos o fato de Pedro, André, Tiago e João, tá aí, né? Simão chamado Pedro, irmão chamado André, aí eles estão lá, aí Jesus não chama qualquer um não, vocês sabem, né? Para um trabalho específico, quando a chamada é específica, ele diz assim, olha, isso aqui serve para isso. Ô Fernando,
tu tem essas habilidades, vou te chamar para isso aqui. Aí chega lá, vê os homens pescando. Sabe como é pescar, né? Aí ele disse, olha, vocês vão ser pescador de gente. Vocês vão ser pescador de gente. Ficaram curiosos, como é que se pesca gente? Vamos aprender com Cristo, tá? Paulo, Jesus não chamou qualquer um não, tá? Paulo era célebre. De Tarso, quando se dizia que, naquela época se dizia, Paulo de Tarso, a ideia de Tarso já carregava um título de que ele era culto. Os mais cultos daquela época era de Tarso. Era tanto que o imperador tinha um professor de Tarso lá na casa dele ensinando o filho dele. Tá? E outra, hoje Tarso se é lembrada pelo papel, pela figura de Paulo, pela importância que ele foi na evangelização. Por isso, hoje, se fala Saulo de Tarso, e Tarso é lembrada com o nome de Paulo. Agora, Paulo era extremamente culto, defensor, um fariseu de carteirinha. Defensor do farisaísmo. E aí, Jesus olha para Paulo e diz, essa tua preocupação, esse teu cuidado, esse teu zelo que tu tem com o judaísmo, ou seja, com o farisaísmo, tu terás agora com a minha igreja. Aí chama Paulo e chama Saulo, transforma ele num Paulo, e ele agora, aí lá em Gálatas, capítulo 1, 15, 16, diz assim, e ele me disse, vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. Ele disse, não foi o chamado, a vocação de Paulo, quando ele fala, nós vemos aqui, eu citei Atos, né? E lá em Gálatas ele fala, quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu resgatasse entre os gentios, não consultei ninguém. Ele tinha convicção. Quando Deus chamou ele, ele disse, olha, ele estava convicto de que Deus havia chamado ele. Tá? Timóteo, né? Paulo se dirige a Timóteo, dirijo a essa orientação a ti, meu filho, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Paulo não estava falando de forma aleatória, não. Ele considerou o que já havia ouvido das profecias a respeito de Timóteo. Ele disse, não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Não é para enterrar, não. É para desempenhar. É para fazer com ímpeto, com dedicação. Né? Que foi te dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Timóteo 4,14. Olha, a vocação específica, ela há uma harmonia entre o chamado e os dons que a pessoa recebe pela chamada. Bom, como eu falei, Deus não vai chamar sem em detrimento, ou seja, e colocar em uma função da qual a pessoa não vai conseguir desempenhar. Muito embora, em algumas situações, Deus chama e também qualifica. Ele pode fazer isso? Pode. Mas nós vemos poucas situações na Bíblia em que Deus chamou e qualificou automaticamente o chamado para aquela função. Quando a Bíblia preconiza que todos os crentes eles são vocacionados, ela faz na base dos dons espirituais que cada crente recebe. Dons esses correspondentes com o ministério que irão desempenhar. É possível que Deus tenha te abençoado e tenha te direcionado para que tu desempenhe uma determinada qualificação ou busque em determinado dom em detrimento da vontade específica de Deus em te abençoar, em te direcionar para aquele trabalho específico. Tá? Bom, Deus não chama a pessoa para determinado ministério sem que ele tenha um dom correspondente. Deus não vai pegar a direção, pega a direção e coloca no lugar do pneu aí, não vai funcionar. É só o homem que, quando não tem qualificação, quer fazer o que só uma pessoa qualificada tem condição de fazer. E fica triste, para não querer dizer que ele fica zangado, né? Ele fica muito triste pelo fato de não desempenhar. Ele nem tem e nem busca. Por quê? E os dons, professor? Quem pode ter os dons? Qualquer um de vocês, qualquer um de nós aqui. E como é que faz? É só buscar os dons.
E Deus vai estar disposto a te dar o dom. Agora, tu queres mesmo ou tu está só falando o que quer? Porque aquele que quer, ele age diferente, ele busca diferente. E Deus, que é conhecedor de todas as coisas, e conhece até a intenção do nosso coração. Aí tu está buscando para quê? Para aparecer. Ou tu queres mesmo ser útil na obra. Então queira ser útil na obra e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Bom, há características da vocação, para concluir, vou já concluir, nós estamos concluindo, terminando já. Característica da vocação chamada específica, ela pode ser nominal. Nós vimos aqui exemplo em que Deus chamou e apontou. Abraão, Abraão. Samuel, Samuel. Chamou Samuel, chamou pelo nome e disse, quando era que Samuel chegaria a exercer o sacerdócio como juiz de Israel? Quanto tempo se passou? Quando Deus escolheu Davi, quanto tempo passou? Escolheu ele como rei. E quanto tempo foi que ele desempenhou o papel de rei? Pois Deus pode te chamar para algo muito distante, te preparou, te reservou para isso. Ele pode te chamar, como falou para Gideão, é agora. É agora. Escolheu Sansão, ele disse, não, agora não, ele é um menininho, vai crescer, quando ele ficar adulto é que o benefício vai aparecer para a nação de Israel. Bom, quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão, ele chamou de forma específica, chamou pelo nome. E eu dei até um exemplo aqui. Ele chamou Abraão, Ló não servia. Então ele te chamou. Outro não serve não. É você mesmo. Se Deus se dedicou a te chamar para um determinado trabalho, pastor, procure outro, rapaz. Eu estou muito ocupado. Meu trabalho. Aí vem todas aquelas desculpas, todas aquelas. Bom, os fatores que substanciam a tua resposta. Convide outro vai fazer melhor. Entenda, meu amado, que Deus usou o anjo desta igreja para falar você, é porque é você, Francisco. O outro não serve. Quando Deus chamou, permita-me, pastor Adão, quando Deus chamou o pastor Adão para o santo ministério, os trabalhos que Deus tem desempenhado pelo pastor Adão ao longo das igrejas que ele tem passado, outros não desempenhariam, porque Deus escolheu o pastor Adão. Outro não serviria. Naquele dia era o pastor Adão, com todo respeito, permita-me. Davi, o Aristeu não serve para o trabalho que Deus tem reservado para ti. Por quê? Quando Deus chama de forma específica, chamou Abraão, Ló não servia. Chamou Samuel, Eli não serviria. Chamou Barnabé e Saulo. Quantos outros da igreja da Antioquia que mandava cestas para a igreja de Jerusalém, que sustentava o ministério, tantos irmãos bons que tinham lá, mas outros também não serviam. E precisamos entender isso. Quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, nós nos tornamos sensíveis à voz de Deus. E não hesitamos em fazer aquilo do qual Deus está nos chamando. Agora, sem a espiritualidade necessária, é difícil entender quando Deus está te vocacionando. Porque quando Deus te vocaciona, não há nada que você queira mais fazer. Agora tem irmão que é moroso, é cheio de dúvida. Será que é Deus? Será que está falando? Como não é Deus, irmão, tu não ora não, tu não está buscando a presença de Deus. Será que Deus permitiria você ser enganado a tal ponto? Usaria o anjo dele para te colocar em uma função que não é a vontade de Deus? Eu não acredito nisso. Nunca vou acreditar. Então, é isso. Deus chamou você, outro não serve. A característica da vocação, ela pode ser também, nós vemos que a chamada específica
Deus chama alguém e ele diz por que está chamando. Mas nem sempre ele diz o lugar. Como ele disse para Abraão, ó, vai para um lugar e eu vou te mostrar. Mas diz para Abraão por que estava chamando ele. Mas não disse o lugar. Aí muitas vezes Deus fala com você e diz, olha, eu vou te tirar daqui. Eu vou te levantar deste lugar. Mas não te diz para onde vai te mandar. Eu nem sei se o Fernando um dia imaginou vir embora para Grajaú. Olha aí, vem lá do norte. Mas talvez não entenda, talvez nunca tenha compreendido, mas passará a compreender depois. A chamada, ela também ela pode ser soberana. E quando eu digo para você que é soberano, Deus não precisa estar explicando por que chamou, para que chamou. Ele é soberano. E como soberano, ele não deve satisfação a ninguém. E por que, professor? Porque ele é soberano. Então, Deus chama quem ele quer. O esperado, lá em Israel, o esperado para ser abençoado, para levar o nome do pai, era Esaú. Aí Deus disse, não, eu não quero Esaú, eu quero Jacó. Segundo a cultura de Israel, seria Esaú, o primogênito. Mas Deus chamou quem? Chamou Jacó. E o que foi que aconteceu? Por quê? Deus não precisa explicar por quê. Deus não precisa. Aí ele pega uma moabita e manda e faz casar lá com leva para a casa de Joás. Mas não teria que ser só da descendência na casa de Boaz. Casa com Boaz. Uma moabita, lá de Moabe, vem em casa. E dessa geração é que vem Jesus. Aí Deus coloca cada coisa. É porque ele precisa explicar isso? Não. É soberano ele. Ele é soberano. Olha, o mais velho serviria o mais moço. Foi que. Então, em Gênesis 25, 23. Então, quando Jesus subiu ao monte para orar e escolher em seguida os seus 12 apóstolos, ele chamou para subirem com ele os que ele mesmo quis. Ele foi lá e disse a você, os 12. Então, quem ele quis chamar? Quem ele quis foi que foi com ele. Tá? Então, e precisa explicar isso? Não, a chamada de Deus é soberana. Deus é soberano, escolheu você, irmão. Escolheu você para esta obra, por isso, dedique-se a este ministério, porque Deus escolheu para te abençoar. E para concluir, também é coerente com os dons espirituais, que nós falamos aqui, né? Com as habilidades pessoais. Eu sou... Fulano de tal é muito bom na docência. Então, usa isso para servir a Deus. Eu sou excelente pedreiro. Pastor Adão, eu estou aqui, eu sou pedreiro. Eu sou mecânico. Pastor, durante a semana não dou conta não, mas se o carro da igreja tiver com problema, sábado eu vou trazer minhas ferramentas e venho aqui ajudar, fazer. O que é isso? Sabe por quê? Por quê? A chamada de Deus tem uma relação, uma harmonia com as tuas aptidões, com as habilidades. Agora, eu preciso compreender isso. É que eu posso servir a Deus com aquilo, com aquelas aptidões adquiridas, com conhecimento. Aí, Timóteo, capítulo 4, versículo 14, na carta de Paulo a 1 Timóteo, ele diz, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos de presbíteros. Ou seja, Deus te abençoou. Alguém pode dizer, tudo isso foi esforço meu. Não foi não, irmão. Mas não foi mesmo. Tudo isso foi porque Deus quis te abençoar, te proporcionou isso. Mas o desejo de Deus é que você coloque que através de ti, outros também sejam abençoados. Quem não abençoa, até parece que não é uma bênção. E Deus fala aqui com Abraão, dizendo, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz, aí Deus antes fala assim, e tu serás uma bênção. Então, aquele que é uma bênção é essa pessoa que abençoa os outros. Amém? Então,
como eu estava dizendo que estava concluindo, autocapacitação. Aí Moisés disse, Senhor, a minha voz é pesada, tal, e ele disse, aí ele falando, dizendo que nunca foi bom orador, aí respondeu ao Senhor, dizendo, quem fez, aí Deus fala assim, quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Quem foi? Certamente eu serei contigo. Ei, irmão, eu não sei. Aí Deus fala assim, Jeremias, Senhor, eu sou apenas um menino. Ele disse, não digas eu sou um menino. Não diga eu sou um menino. Porque no abrir e fechar da tua boca, eu colocarei todas as palavras. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que pelo fato de eu compreender que Deus coloca na minha boca as palavras, eu vi um irmão dizendo assim, eu não preciso de livro não, eu só leio a Bíblia. Eu falei, irmão, eu considero assim muito forte o que o senhor está dizendo, porque eu prefiro ler livros, porque a revelação de Deus é dada a cada um segundo a estrutura espiritual. O que é essa estrutura? É tempo de crente? Estrutura espiritual será a quantidade de título que ele tem? Estrutura espiritual será o tempo que ele ficou na faculdade, na universidade? Nada disso. Estrutura espiritual é a intensidade do quanto tu queres que Deus se revele a ti. Quanto mais você quer que Deus se revele a ti, Ele vai te revelar. Então, eu preciso aprender com o pastor Adão. Eu preciso aprender com o Fernando. Eu preciso aprender com o Francisco. Eu preciso aprender com o Hernandes. Eu preciso aprender com o irmão. Eu preciso aprender com os que escreveram os livros. E aí eu enriqueço o meu conhecimento. Eu fiquei preocupado, porque o obreiro, ele precisa se dedicar. Compre livros. Se dedique a ler livros. Por quê? Porque você vai aprimorando, vai adquirindo informações e vai abençoando outros irmãos também. Tá bom? Então, não diga, eu sou uma criança. Então, mas isso não quer dizer que, Deus vai colocar nos meus lábios cada palavra, não preciso me estudar. Estude, se prepare, se dedique. A mensagem de 1 hora, ela requer pelo menos 20 horas de estudo. Dizer, não, eu falei com o irmão, eu disse, irmão, vai para a escola bíblica dominical. Ele disse, mas também aquele comentário. Aí eu fiquei assim, e que comentário? Aquilo lá já estudei tudo. Parabéns, já estudou tudo. Aí eu vi o pastor Gesiel Gomes pregando, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse assim, para você começar a entender esse versículo, leia ele 20 vezes. 20 vezes, lendo, repetindo todo o tempo. Ele disse que quando você lê 20 vezes, você vai começar a ver o texto de uma outra forma, de uma outra maneira. Aí você vai começar a entender o texto. Aí o irmão vai dizer, aquele texto, aquele lá eu já estudei, eu já aprendi. Não, estude, leia, se dedique, se prepare, busque a presença de Deus. A leitura da Bíblia, ela é feita seguida de oração. Ela não pode ser lida como um livro didático, não. Ela é lida com reverência. Tem irmão que ele tem tanta reverência à Bíblia que ele é incapaz de lê-la sem camisa. Aí alguém pode dizer, isso é bobagem. Não, esse sentimento do irmão é louvável. É a Bíblia. É a palavra de Deus. E aí eu falei para você o seguinte, que Deus se revela a ti de acordo com a estrutura espiritual, tudo isso é levado em conta. Tá? Então, a reverência, o momento, a leitura, você ora para iniciar a ler. Peça a revelação de Deus, a orientação de Deus. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Porque aí Deus vai falar contigo. Você leu, meditou nela. Meditar é ler devagarinho. Não, ler devagarinho é ler devagar. E o que é meditar? É ler e aplicar a vida. Você reflete nela. Oh, Deus, misericórdia. Estou longe de ser. Isso aqui me abençoa. Preciso mudar. Eu preciso ser crente. E aí você vai buscando e Deus vai se revelando. Aí você vem para o púlpito, aí até o pastor disse, esse irmão não é mais o mesmo.
Está cheio de graça. Deus vai utilizar um momento em que vai colocar a palavra na tua boca. Você chega aqui e diz, irmão, eu preparei um texto, me dediquei, estudei muito, mas o Espírito me falou para eu não falar isso aqui. Já aconteceu assim? É aquele momento que Deus coloca a palavra na tua boca. Aí Deus chega a Jeremias e diz, não diga eu sou uma criança, porque no abrir e fechar da tua boca, eu colocarei as palavras. Bom, ainda falando de Jeremias, e para concluir, o apóstolo Paulo. Não que vejamos que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Qualquer um que chega aqui no salto alto, não será exaltado. Venha como um vaso. Venha como uma ferramenta de Deus. Coloque-se nessa igreja como um obreiro, como um irmão e uma irmã que deseja o bem da obra de Deus e coloque-se à disposição do seu pastor, dizendo, pastor, conte comigo, eu estou aqui. Naquilo que Deus colocar no seu coração, não é nem no meu não, é no seu coração. Certamente Ele vai falar de acordo com os dons que Ele tem me dado. E eu estou buscando, eu estou pedindo a graça de Deus. E certamente, quando você será mais abençoado ainda. Aí a casa é próspera, e prosperidade não é financeiro, não é só isso não. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. As pessoas que têm muito dinheiro não têm paz. Eu conheço um homem nessa cidade aqui, que muitas vezes eu fui fazer atendimento espiritual na casa dele. Ele dizia, ele tinha tanto dinheiro, que era talvez considerado o mais rico dessa cidade. E dizia para mim, eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Eu dizia para ele, a única paz que tu pode ter é Cristo. É Jesus. Mas ele acreditava que se eu orasse por ele, mas não queria Cristo. Não se decidiu a Cristo. Eu disse, então, eu vou orar por ti e Deus vai te abençoar, vai te acalmar aqui. Mas você precisa aceitá-lo. Orava, ele se acalmava. Dias depois eu voltava e orava de novo por ele. Por quê? Porque viver em abundância é viver como vocês vivem. Servindo a Cristo, tendo paz no coração, certeza de morar no céu, disposição para fazer a obra de Deus e abençoar vidas. Precisamos sair daqui entendendo uma coisa nesse estudo. É que fomos vocacionados para ser a imagem de Cristo. Mas nesta igreja também Deus nos chamou para fazer obras específicas, de acordo com os dons que Ele tem nos dado e de acordo com as habilidades que Ele tem proporcionado a nós. E precisamos colocar isso em prática. Para quê, professor? Para abençoar os outros, porque abençoando os outros é que mostramos que também somos uma bênção. Porque Deus nos abençoou para abençoar os outros, para abençoar essa igreja, para produzir frutos para o reino de Deus. Sairmos da zona de conforto. O pastor dessa igreja não precisa ter dificuldade em adquirir homens e mulheres para trabalhar na obra. Não. Ele precisa dizer, quem eu vou? Tem tanta gente disponível, tem tanta gente boa, tem tanta gente preparada, eu vou dar oportunidade para fulano e fulano, mas Cicrano, Delcrano também serviria. Agora, é ruim quando você rapaz, com quem eu posso contar? Mas uma igreja que busca, e eu quero aqui parabenizar mais uma vez o pastor presidente dessa igreja, e os obreiros aqui presentes, porque buscam conhecer. Eu tenho convicção de que depois de hoje, nós passaremos... Isso aqui vocês sabiam disso aqui. Talvez não tinham ouvido dessa maneira e vão ouvir de outras formas também. O pastor já deve ter falado para vocês de outra forma. Mas é assim, Deus usa alguém de uma forma, usa outra pessoa de outra forma e nós vamos crescendo com isso. Tá bom? Eu quero